Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Meu nome é Jefferson. Eu sou Jaqueline. Nós somos da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bananeiras. E em continuação à Semana Nacional da Família, hoje nós falaremos sobre o tema Amados e Chamados por Deus. Então, irmãos, neste dia em que somos recordados da nossa vocação, aonde muitos foram chamados ao matrimônio, mas também são tantos outros, que escolheram servir a Deus de modo diferente. Somos todos amados e chamados por Deus. Nesse encontro, vamos refletir sobre o tema do mês vocacional deste ano, Amados e Chamados por Deus. Com a iluminação da Bíblia de Isaías, és precioso a meus olhos, eu te amo. Queremos sentir a alegria de amar e ser amado. Então, vamos partilhar aqui, como você mesmo passou, com a iluminação bíblica de Isaías, que vem do 43 ao 5, que diz assim... 43 do 1 ao 5. Do 1 ao 5. E agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou. Israel, nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça e do Ocidente eu te reunirei. E com isso nos perguntamos, quais são os medos que atrapalham nossas respostas ao chamado de Deus? Se um filho manifestasse o desejo de se consagrar a Deus, qual seria a minha reação? A minha família tem servido ao Senhor com a verdadeira vocação cristã? Ficamos com essas perguntas, para refletir e ver como que anda a nossa família, E a alegria de amar e ser amado, No recente 4º Congresso Vocacional do Brasil, realizado em setembro de 2019 em Aparecida, em São Paulo, afirmou que a família é um dos pontos de partida e de chegada da nossa ação pastoral. De fato, a casa como lugar de reunião familiar deve considerar a porta aberta para acolher a todos e para sair ao encontro das pessoas em suas realidades, atuando como sal da terra e luz do mundo. O Papa Francisco, na exortação Alegria do Amor, apresenta-nos como se dá no dia a dia este amor de Deus presente entre nós e no nosso coração. Sentir o amor de Deus é causa de grande alegria, Amar os outros também. Vejamos alguns pontos de sua mensagem. O amor é paciência. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira. Acabamos por nos tornar pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar nossos impulsos. O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como parte desse mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que eu desejaria. O amor leva a servir. A paciência é acompanhada por uma ação ou uma reação dinâmica e criativa perante os outros. Indica que o amor beneficia e promove os outros, impulsiona o serviço. O amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar
tem em hebraico fazer o bem. Assim poderá mostrar toda a sua fecundidade, permitindo-nos experimentar a felicidade de dar, a nobreza e grandeza que se doar superabundantemente, sem calcular nem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer de dar e servir. O amor cura a inveja. No amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando-lhe que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sentir, nos faz sair de nós mesmos, a inveja nos concentra em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia o sucesso alheio, não o sente como uma ameaça. Entretanto, esta mesma raiz do amor leva-nos a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros terem nada. São anseios e equidade. O amor não é arrogante, nem orgulhoso. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está centrado nos outros. Sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro. A pessoa não deseja engrandecer-se diante dos outros. A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa fazer-lhes sentir o poder, mas a de quem, no meio de vós, quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Que até diz isso em Mateus 20, 27. E com essa reflexão, lhe pedimos, Senhor, que motive os jovens da nossa comunidade para confiarem no seu paternal chamado à plena vida em unidade, na família ou na vida consagrada. Lhe pedimos também, Senhor, que em nossa família aprendemos um com o outro, com as nossas diferenças e semelhanças, sobre os sonhos e as alegrias da vida em unidade e solidariedade. Bom, e assim encerramos a nossa reflexão. Porém, como estamos no mês vocacional, nós trouxemos um casal da nossa comunidade para falar um pouco sobre sua vocação para o matrimônio. Olá, eu sou o Flávio, essa é a Karen, minha esposa. Nós somos casados em matrimônio, graças a Deus, há 4 anos. Nós temos 2 menininhas, a Maria, de 3 anos, e a Isabel, completando 1 aninho. Nós somos da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Araruama, Rio de Janeiro. Nosso encontro. O nosso encontro a gente considera que foi promovido por Deus realmente. Eu sou de Santa Catarina, minha família é toda de lá. Eu fazia a minha graduação lá e vim fazer estágio final no Rio de Janeiro. E o Flávio trabalhava no Rio de Janeiro nessa época. Fiquei 2 meses no Rio de Janeiro. No último fim de semana que eu saí para conhecer a cidade, conheci o Flávio. Aí depois eu voltei para Santa Catarina, né? E a gente ficou tendo um namoro aí à distância durante um tempo. Vim para o Rio de Janeiro trabalhar, fui para São Paulo fazer mestrado. Ficamos mais um tempo longe, né? Uma boa parte da nossa caminhada, antes do matrimônio, do nosso namoro, foi à distância, até mesmo do noivado, né? Uhum. E durante esse tempo que eu estava em São Paulo, eu senti um chamado, né, a converter realmente meu coração para Deus. Eu sempre fui católica, mas estava um pouco afastada. E quando eu senti esse chamado, e a gente namorando já há tanto tempo, eu senti no coração de chamar o Flávio para me acompanhar nessa caminhada de fé. E ele, depois de um tempo ali de dúvida e tudo mais, ele acabou aceitando esse convite. Na verdade, um tempo relutando, né? Bastante tempo relutando, mas aceitou, enfim, um convite que era mais de Deus do que meu, na verdade. Começou a conhecer a nossa fé, começou a conhecer a igreja, e aí, a partir daí, ele
em um momento dessa caminhada ele se apaixonou pela Igreja Católica e pela nossa fé. E aí nosso coração de fato se converteu e a gente começou a viver uma vida de fé. E aí veio o noivado, né? E logo em seguida a gente começou a se preparar para a Jornada Mundial da Juventude. E foi durante a Jornada Mundial da Juventude que ele rezou, né? O primeiro Pai Nosso, a primeira Ave Maria, que ele conheceu a igreja como realmente uma igreja militante e começou a conhecer as realidades espirituais. E aí acho que realmente, né, veio a fé na nossa vida e o sentido de ser católico. E isso reforçou, acho, né, a ideia do noivado e da preparação do chamado para o matrimônio. E preciso falar que nesse instante, apesar de ter uma formação cristã, mas não católica, formação de uma denominação protestante, eu sempre disse para Karen que, apesar de gostar muito dela, ela não seria católica, né? Mas então, com a graça de Deus e muitas orações da Karen, as coisas foram se transformando até que na JMJ, no ápice da minha conversão inicial, eu encontrei o Papa a tão poucos metros de distância e Pedro me curou ali. Então, a partir daquele instante, a fé brotou no nosso coração e com a graça de Deus e com a nossa cooperação nós estamos caminhando até hoje. E aí a gente se voltou, né, para toda a questão que a igreja nos pede na preparação para o matrimônio, a questão da castidade no namoro. O Flávio fez a primeira comunhão dele, né? A jornada foi em julho de 2013, ele fez a primeira comunhão no dia 24 de dezembro, né? No mesmo ano. No mesmo ano, e aí nós continuamos noivos, né? Até 2016, quando nós casamos. Isso, e a partir da primeira comunhão, minha vida de fé, nossa vida de fé foi evoluindo, né? Com a graça de Deus encontramos pastores muito atenciosos que nos prepararam e fortaleceram, ajudaram, até que a gente chegasse num estágio de ter certeza da nossa vocação ao matrimônio. Então, em 2016 nós nos casamos. No dia que completamos 1 ano de matrimônio, dia seguinte nasceu nossa primeira filha, Maria, hoje com 3 anos. Já temos a Isabel, nossa segunda. E se Deus quiser e nós cooperarmos, né, vai vir mais, né? Seguimos abertos à vida, conforme a igreja nos pede, né? Acho que é importante dizer também que uma das preparações para o nosso matrimônio, que foi muito importante, foi o serviço à igreja. Nós ainda, né, noivos, fomos chamados a servir na igreja como catequistas de crisma, né? Uhum. E isso fortaleceu muito a nossa fé, porque a catequese faz com que a gente tenha um estudo contínuo, que a gente esteja sempre voltado à oração, à devoção, principalmente a devoção mariana, né? Então, né, é uma riqueza de espiritualidade bem vivida, é uma das preparações fundamentais para o sacramento do matrimônio. Claro que não precisa você servir como catequista, né? Tendo uma vida de oração, né, e de devoção, você está se preparando bem para o sacramento do matrimônio. Porque se a gente parar para olhar, o sacramento do matrimônio ele está incluído entre os sacramentos de serviço, né? E nada melhor do que você se preparar, se colocando a serviço da igreja para um sacramento que você vai viver a vida inteira. Ou seja, o matrimônio é um serviço à igreja, a Deus, à família. Então, se nós podemos dar hoje um conselho aos jovens, né, que estão se preparando para o matrimônio, em primeiro lugar, saibam o que vocês estão fazendo, se coloquem a serviço da igreja, para você entender que você não vai conseguir fazer a tua esposa feliz se você não amar Deus mais do que ela. Se Deus não for essa corda que envolve vocês, não for essa corda tripla, o seu casamento, o seu matrimônio, provavelmente não vai ser um matrimônio frutuoso. Então entenda que é o serviço à igreja, né, que faz brotar o serviço no matrimônio, né? Sim.
Inclusive, existem muitas famílias que enfrentam dificuldade depois do matrimônio e muitos jovens que têm medo do matrimônio porque acabam vendo essas dificuldades enfrentadas por não viver verdadeiramente a fé, por não servir, não se colocar a serviço, por esse desequilíbrio nas ideias de casamento. Casamento realmente é serviço. E a gente serve o tempo todo, né? O tempo todo a gente trabalha por amor, né? Então, e é sacrificar-se, né? A gente, hoje em dia, uma das coisas que eu acho que é um dos obstáculos é essa transformação do amor num sentimento, né? E o amor não é um sentimento, ele envolve sentimento, mas o amor é uma decisão, né? Quando Flávio decidiu ser católico, isso foi uma decisão por amor, porque ele sabia que, né, existiam muitas coisas que ele deveria abrir mão, né? Muitas coisas que ele ia mudar na vida dele em virtude dessa escolha. Quando ele decidiu casar-se comigo, foi a mesma coisa, né? Quando a gente casa com alguém, a gente abre mão de todas as outras pessoas. Então, essa decisão por amor é uma das coisas que eu acho que atrapalha realmente a constituição das famílias hoje, né? Doar-se, sacrificar-se, né? Essa ideia de sacrifício é uma coisa que o mundo hoje meio que deixa de lado. E é uma das coisas fundamentais num casamento, para que um casamento sobreviva, né? Será que a gente pode dar algum conselho com apenas 4 anos de casamento, né? Mas que as verdades da igreja, a gente vê que elas são eternas, né? Elas eram verdade lá atrás e são verdade hoje. E outras coisas, né? Assim, a nossa realidade de matrimônio é muito recente, né? Sim. Nós somos casados há 4 anos, como o Flávio falou, nós nem passamos pela adolescência dos filhos ainda, estamos na primeira infância, né? Mas, assim, como a gente trabalhou com os jovens, a gente vê que também essa fase onde os jovens são chamados a esse mundo de prazeres, né? Quando eles, às vezes, não tiveram uma base muito firme, isso também, né, gera muito desgaste para a família. A gente via os jovens, às vezes, querendo vir para a igreja, com tantas dificuldades familiares, tantas realidades complicadas, né? Mas eu acho que o que a gente pode dizer é que essa noção a gente vai tentar passar para as nossas filhas, né? De serviço e de sacrifício, porque na verdade é isso que traz felicidade, traz paz para as famílias, né? Para a nossa família e para tantas outras famílias, né? Mas se a gente compreender, como a Karen falou, o que é o amor, que não é esse sentimento que é pregado nas novelas, que o amor é sacrifício, a gente vai entender que sendo o sacrifício é o que faz o nosso casamento feliz. Jesus é nosso Senhor que está aqui unindo-nos, porque nós somos imperfeitos, nós temos muitas imperfeições, e é só pela graça de Deus, atribuído ao sacramento do matrimônio, que é possível vencer tudo isso e ter uma vida feliz, sem sombra de dúvida. No nosso matrimônio, né, a gente escolheu o Salmo e ele diz assim: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos, né? Então, quando a gente está do lado de fora da fé, muitas vezes a gente olha para o matrimônio católico verdadeiramente vivido como aquela coisa que você abdica de tantas coisas que parece que é impossível ser feliz. E ao contrário, quando você serve o Senhor e trilha os caminhos do Senhor, a felicidade vem de maneira abundante e permanente. Porque aí, né, qualquer família católica não vai passar por problemas. Então a gente passa pelos problemas, mas tem a consolação. Né? Sempre assim, a gente, né, nosso casamento não é perfeito, a gente tem, né, nossas dificuldades, mas aí sempre vem Deus e nos resgata, porque quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente é capaz de se sacrificar, né? Quando a gente olha para todas as virtudes que a gente pode ter através dos sacramentos, né? A gente se volta para a igreja, se humilha, né? Confessa, comunga e volta a caminhar, né? Porque a igreja também nos ensina isso, nunca desistir, sempre lutar, né? Pelas verdades eternas. Então, a gente sempre vai ter problema, vai, mas a gente nunca vai desistir. Se tem um conselho que podemos dar aos jovens, noivos e namorados é que não tenham medo, não tenham medo. Todas as vezes que foi pedida a ajuda de Jesus nos evangelhos, no mesmo instante ele os ajudou, então não tenham medo.
Não tenham medo. Preparem-se para o matrimônio, conheçam, né, o catecismo da igreja, leiam a Bíblia juntos, que quando a gente faz essas coisas, a gente passa a ter as respostas do céu. Então, a gente não tem dúvida da escolha que a gente está fazendo. É uma escolha realmente para a vida toda, mas quando você faz essa escolha com a ajuda de Deus, né, com o Espírito Santo guiando, então é a escolha mais feliz que a gente pode fazer, e vocês podem ter certeza que, né, Deus vai passar a habitar na família de vocês. Né? Acho que é isso. É isso. Então, agradecemos a oportunidade aí e ficamos à disposição. Tchau, tchau. Agradecemos ao casal Karen e Flávio pela linda partilha que é a vocação para o matrimônio. E agradecemos todos que estão nos acompanhando. Continue nos acompanhando com a Semana Nacional da Família. Amanhã com o tema Família e Matrimônio. Iniciaremos às 18h30 na nossa paróquia, né, com o Santo Terço, uma reflexão e logo após a Santa Missa. E nas redes sociais também. Boa noite, fiquem com Deus. Abençoa, Senhor, a minha também.